Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu estou muito feliz, irmãos, porque Deus colocou algumas coisas no meu coração que eu vou compartilhar com vocês. O Espírito Santo de Deus me revelou tantas coisas aqui que eu não vou deixar de falar. Eu tenho certeza que ao final desse vídeo, quando nós fizermos a oração, Deus vai mudar o seu coração. Eu sei que muitos de vocês estão cabisbaixos, se sentindo desanimados, pensando em acabar com tudo e até com a própria vida. Por isso não saia deste vídeo, você não chegou aqui à toa. Deus quer falar contigo. Deus quer que você mude a sua mentalidade, porque o que Ele tem preparado para você é muito maior do que você jamais imaginou. E eu mesmo estou falando isso para você porque eu sou prova. Deus mudou a minha história, Deus tem mudado a vida de milhões de pessoas e todo dia eu recebo depoimentos, eu recebo testemunhos, eu fico tão feliz porque esta obra não é minha. Aqui eu não falo de religião, eu não falo de igreja, eu não falo de pastor, eu falo apenas do Evangelho. Eu falo apenas da palavra do Senhor, que é poderosa para mudar as nossas vidas. Amém? Se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e pedir que você se inscreva aqui no meu canal, clique também no sininho da notificação para você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas todo dia de manhã e à noite eu tenho feito a oração da manhã, a oração da noite e a oração para você dormir em paz. E vamos começar agora com a mensagem de hoje. O que Deus colocou no meu coração é que muitos de vocês estão passando por lutas, por muito sofrimento e não estão entendendo o que está acontecendo e aonde Deus está na sua história. Eu sei que a dor é um dos sentimentos mais fortes que uma pessoa pode experimentar. E muitas das escolhas que nós fazemos são para evitar a dor e o sofrimento. Algumas pessoas, por exemplo, deixam de se relacionar com as outras por medo de serem magoadas, feridas ou traídas. Outras pessoas têm medo de sonhar alto, não querem traçar objetivos maiores, com medo de que seus planos não se realizem e que elas fiquem frustradas. Mas irmãos, não adianta. Por mais que a gente fuja, uma hora ou outra vamos acabar sofrendo por alguma coisa. Porque o próprio Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas não devemos desanimar quando algo nos ferir, porque muitas vezes Deus vai usar a sua dor para te ensinar e te transformar. Amém? Eu sei do que eu estou falando porque muitas vezes eu me peguei sofrendo, passando por desertos que onde acabava um problema já surgia outro. E foram anos e anos de muita luta, muitos problemas, mas hoje eu entendo claramente. Deus me permitiu passar por tudo aquilo para que hoje eu possa estar aqui te encorajando, te fortalecendo. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, que primeiramente Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que depois a gente console os outros com a mesma consolação que nós recebemos. Então essa é uma das razões por que a gente sofre, para que a gente possa entender a dor do próximo. Mas existem muitos outros motivos, e hoje eu quero focar em apenas um, que está no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 16 e o 17, e você vai entender por que muitas vezes você sofre. Olha o que está escrito. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Amém? Irmãos, olha que interessante. Aqui está dizendo que se nós somos filhos de Deus, ou seja, se reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, se arrependemos dos nossos pecados e cremos que a morte e ressurreição de Jesus é o nosso único meio de salvação, então nós nos tornamos filhos. E aqui está dizendo que se nós somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, desde que participemos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Amém? Irmãos, a Bíblia mostra que Jesus, ao obedecer o Pai, ele sofreu terrivelmente e assim ele conquistou para nós a salvação, ou seja, o direito de participar eternamente da sua glória. Mas nesse versículo que eu li para vocês, está escrito que nós herdamos de Deus não somente a salvação, mas também os sofrimentos que muitos deles Jesus passou. E é através do sofrimento que nós caminhamos para a glória do Pai. Então é através do sofrimento que nós caminhamos para a eternidade.
Quando nós lemos a história de Moisés ao atravessar o Mar Vermelho junto com o povo hebreu, antes deles entrarem na Terra Prometida, por onde é que eles passaram? Pelo deserto. Então eu quero te dizer aqui hoje, Deus tem uma terra prometida para você, uma terra de abundância, mas antes de você chegar lá, você terá que passar pelo deserto. Esta vida, meus irmãos, é um deserto constante, mas não podemos desanimar, porque se perseverarmos até o fim, se permanecermos com Jesus até o fim, a salvação está garantida, porque a salvação é o presente maior que Deus tem para nós. Deus pode te curar, Deus pode mudar a tua vida, o teu casamento, tudo que envolve a sua vida, mas Deus quer em primeiro lugar te transformar à imagem e semelhança de Jesus. Ele quer que você atravesse esse deserto com fé, com esperança, porque quando você atravessar todas as lutas, então você receberá a coroa da vitória. Amém? Eu não sei qual é a sua dor. Pode ser uma doença, uma crise financeira, uma luta no casamento, ou o fato de você estar solteiro, não estar conseguindo encontrar uma pessoa de Deus, ou talvez você não está conseguindo um trabalho. Mas independente do que seja, eu posso te dizer com certeza que se você ama a Deus de todo o seu coração, o sofrimento que você está passando é o que te identifica com Jesus nesse momento. E se você sofre agora, assim como ele sofreu, você vai desfrutar de uma glória muito maior do que você jamais imaginou. Amém? E você sabe por que poucas pessoas em toda a Bíblia falaram tanto sobre a dor quanto o apóstolo Paulo? Porque poucas pessoas sofreram como ele sofreu, e isso certamente o tornou mais parecido com Jesus. Paulo não era melhor do que nós, no entanto, Deus permitiu muita dor e sofrimento na vida dele, para que ele conseguisse cumprir o seu chamado, para que ele se tornasse mais parecido com Jesus e nos desse o exemplo. Tanto é que em certo momento da vida dele, ele disse o seguinte: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E eu sei que a grande maioria de vocês que está ouvindo esta mensagem conhece a história do apóstolo Paulo, mas tem algumas coisas importantes que eu quero te contar sobre ele e sobre a sua vida com Deus. De acordo com os historiadores, Paulo nasceu em Tarso, que hoje é a atual Turquia, por volta do ano 5 depois de Cristo. Ou seja, Jesus era apenas uma criança quando Paulo, que se chamava Saulo, veio ao mundo. E ele cresceu numa família judaica muito religiosa e acabou se tornando um fariseu. E Saulo sempre foi um homem muito zeloso que perseguiu e mandou prender cristãos, acreditando que a mensagem que Jesus ensinou era heresia e que os seguidores de Cristo, que já havia ressuscitado, estavam espalhando notícias falsas, mensagens que eram contrárias à vontade do Senhor. E aí a Bíblia conta que em certo momento, enquanto ele viajava para Damasco, ele ouviu uma voz e teve uma visão de Jesus ressuscitado que mudou a sua vida para sempre. Então ele se converteu ao cristianismo e passou a pregar o evangelho. E com isso ele enfrentou muita oposição e perseguição daqueles que um dia estiveram ao seu lado. E aí, durante a sua vida como apóstolo, Paulo enfrentou muitas dificuldades. Ele foi preso várias vezes por pregar o evangelho, ele levou muitas chicotadas, apedrejamento, espancamentos, e ele também passou por naufrágios, sentiu fome, sede, mas apesar das dificuldades, Paulo nunca desistiu da sua fé. Em vez disso, ele continuou a pregar o evangelho e a encorajar outros cristãos. E aí fica a pergunta: como o sofrimento, a perseguição ajudaram a moldar o caráter de Paulo e torná-lo mais parecido com Jesus? Existem várias maneiras pelas quais isso aconteceu. Primeiro, a dor e a perseguição ajudaram Paulo a fortalecer a sua fé em Jesus. E ele chegou a dizer em 2 Coríntios capítulo 2, que ele agora estava se alegrando nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E ele disse: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Ou seja, irmãos, a dor e a perseguição estavam ajudando Paulo a reconhecer a sua própria fraqueza e a depender mais do Senhor. E a segunda coisa que eu percebo é que o sofrimento na vida de Paulo fez com que ele tivesse mais empatia pelos outros. Eu acredito que no Novo Testamento ninguém encorajou mais os outros do que Paulo. Ele encorajava os irmãos e ele sempre falava de si mesmo, dos seus sofrimentos, e encorajava os outros a participar dos sofrimentos de Cristo. E outra coisa que eu percebo é que em vez do sofrimento deixar Paulo desanimado, aquilo encorajava ele, porque ele entendeu que era Deus quem o fortalecia. E ele chegou a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia que a força para suportar a dor vinha somente do Senhor.
e através da meditação na palavra e da oração, Paulo fortaleceu sua comunhão com o Senhor e encontrou uma paz e uma alegria que vinham somente dele. E ele mesmo chegou a dizer: se alegrem em todo momento, deem graças por todas as coisas. Paulo era um homem muito motivado. Ele era um homem acima da média porque ele não enxergava situações com seu olhar natural. Ele sempre enxergava a vida dele com o olhar espiritual, pela fé, entendeu? E tem uma coisa muito importante que Deus quer que você saiba. Apesar do seu sofrimento te tornar mais parecido com Jesus, te aproximar dele, você jamais irá sofrer como Jesus sofreu. Por maior que seja sua dor, ela não pode ser comparada à dor que Jesus suportou para te salvar. Lá na cruz do Calvário, Jesus recebeu sobre si o peso do inferno, da ira de Deus, que deveriam ser direcionados para a sua vida. A Bíblia diz que ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Irmãos, Jesus atravessou o inferno para que a gente não tenha que passar por isso. E pode ter certeza de uma coisa: se Jesus aguentou tudo por amar você e ele não te poupou da dificuldade que você está passando agora, é porque realmente você precisa passar por isso. É necessário para formar o seu caráter. E se essa dificuldade fosse desnecessária, pode ter certeza, Jesus teria te poupado disso. Ele te ama, ele te conhece mais do que você pode imaginar. Amém? Eu espero que você tenha entendido essa mensagem, que ela tenha sido reconfortante e que ela tenha te mostrado com clareza que muitas vezes Deus vai permitir o sofrimento, mas não é para que você desanime, mas para que você persevere e continue olhando para Jesus. Amém? Então vamos orar, irmãos. Eu quero orar por você, pela sua família e para que Deus te dê muita força, porque é isso que você precisa. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste momento para engrandecer, para glorificar o Seu santo nome. Oh, meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui novamente. Eu sei que muitos irmãos têm o tempo corrido, têm muitos afazeres, mas eles sempre retiram esses minutos aqui para buscar ao Senhor. Por isso eu peço, Deus, que o Senhor venha honrar a sua fé, a fé de cada um que estão me ouvindo, Pai. Que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu amor, da Tua presença. Oh, meu Deus, entra na casa dessa pessoa, derrama da Tua unção sobre ela, sobre a sua família. E Deus, eu venho te pedir uma coisa, nos dê da mesma fé que o apóstolo Paulo teve. Ele foi perseguido, açoitado, humilhado, preso, espancado, mas mesmo diante de tudo aquilo, ele permaneceu firme nos Teus caminhos. Ó Senhor, nós sabemos que muitas vezes o diabo vem tentando nos oprimir, ele vem tentando nos encher de problemas, de dificuldades, porque ele sabe que isso pode nos afastar do Senhor. Mas ele sabe também que se o cristão agir da maneira correta, isso vai aproximá-lo de Cristo. Por isso, meu Pai, nós te pedimos perdão, porque muitas vezes nós duvidamos, reclamamos, questionamos o Senhor sem razão e pensamos em abandonar a nossa fé. Oh, meu Deus, para muitos que estão me ouvindo aqui, eu sei que eles chegaram ao fundo do poço. Eles não aguentam mais viver em tanto sofrimento. Por isso eu te peço, ó Espírito Santo, renove a fé, a alegria, a esperança. Não deixe, meu Pai, essa pessoa perecer no deserto. Ó Deus, dê para ela, Senhor, para este homem e esta mulher, uma visão espiritual, que essa pessoa pare de ficar focando nos problemas e que ele consiga encontrar uma saída, uma esperança, uma razão para continuar. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, que a Tua graça seja suficiente, que ela nos capacite, nos fortaleça. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, muitas vezes somos falhos, muitas vezes, Pai, pecamos e continuamos caindo no mesmo erro, porque não estamos confiando em Ti. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós tomamos posse do perdão, porque ele foi garantido para nós. Jesus morreu em nosso lugar, ele pagou aquele preço que nós nem conseguimos imaginar, para que hoje possamos ter a salvação e o perdão dos nossos pecados. Oh, meu Deus, eu sei que o Senhor nos escolheu, mesmo diante de tantos pecados, tanta imperfeição. Eu sei que o Senhor nos escolheu dentre milhares e milhares. E eu sei que o Senhor tem uma obra na nossa vida. Por isso eu te peço, Senhor, fortaleça-nos, ó Deus. Cura as nossas feridas da alma, feridas do corpo. Essa pessoa que está sentindo dor agora, dor na coluna, dor nas juntas, dor de cabeça, eu ministro a cura do Senhor. A unção do Deus Todo-Poderoso venha sobre esta pessoa
quebrando todo jugo, toda amarra de Satanás. Eu cancelo em nome do Senhor Jesus todo decreto de morte. Espírito de morte caia por terra em nome de Jesus. E eu te peço agora, Senhor, acampa os teus anjos ao redor de cada um. Oh, meu Deus, eu creio que o sangue de Jesus está nos perdoando, nos purificando e nos protegendo. E que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, tudo que envolve a nossa vida, ó Pai. Eu creio que o Senhor está cuidando de nós. Em teu nome, Jesus, que eu oro agradecendo, porque essa corrente de fé não tem parado. O inimigo tem se levantado fortemente, mas em todas as vezes ele caiu. E o Senhor tem sido fiel, o Senhor permanece fiel, mesmo quando a gente é falho. Deus, nós te pedimos, pode moldar o nosso caráter, trabalha no nosso coração. Queremos ser cada dia mais parecidos com Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado.
Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim, tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia.
E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu Te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor,
até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família.
Então nós vamos orar agora, nós já estamos encerrando o Salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis, que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora, dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.